Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos para mais um resumo da nossa atual e próxima Parashá, que é a Parashá Hazino. É a 53ª Parashá de um total de 54 e a 10ª Parashá de Devarim, Deuteronômio. Hazino significa deem ouvidos. Na porção da Torá, lemos Deuteronômio, capítulo 32 todo. Na Haftará, quando estamos nos 10 dias temíveis, substituímos 2 Samuel, capítulo 22, do verso 1 ao 51, pelos 3 profetas. Oséias, capítulo 14, do verso 2 ao 10, Joel, capítulo 2, do verso 15 ao 27, e Miqueias, capítulo 7, do verso 18 ao 20. Como eu já expliquei esses 3 profetas na porção passada, eu vou estar explicando 2 Samuel. Na porção da Brit Hadashah, lemos Romanos, capítulo 10, do verso 14 ao 21, e João, capítulo 20, do verso 1 ao 31. Esse Shabat é chamado de Shabat Shuvah. Esta é a penúltima Parashá, a penúltima porção de Devarim. Estamos caminhando para o término de Devarim e Deuteronômio. A porção da Torá é todo o cântico que Deus deu a Moisés. Esse cântico foi entoado e ensinado ao povo de Israel como um testemunho da desobediência, da consequência do pecado, da rebeldia e da soberba. A canção Hazino retrata de maneira poética o que acontecerá ao povo judeu até o fim dos dias. Prevê o castigo por transgredirem a aliança com o Eterno e descreve como, ao final, Hashem punirá aqueles que os maltrataram no exílio. Ao mesmo tempo, este cântico nos mostra uma esperança, que Deus será misericordioso para derramar sobre nós a sua graça e nos salvar dos nossos próprios pecados, dos nossos erros e iniquidades. Moisés sabia que o seu tempo era limitado e que eles estavam se aproximando da entrada da terra de Israel. Na terra prometida, a ordem natural do universo finalmente seria retomada e as coisas voltariam ao normal. Isso significa que não haveria mais maná caindo do céu, nem uma coluna de nuvens durante o dia, e muito menos uma coluna de fogo durante a noite para guiá-los, e muito menos haveria Moisés para vigiar a todos. Portanto, os últimos capítulos, incluindo o Cântico de Moisés, servem como vontade divina e testamentos finais. Do primeiro verso ao terceiro verso diz: inclinai os ouvidos, Hazino, ó céus, e falarei, e ouça, Tishma, a terra, as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina, Torá, como a chuva. Destile, flua a minha palavra, mitzvot, como o orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Isso fala em Deuteronômio, capítulo 32, do verso 1 ao 3. A palavra Hazino requer uma certa proximidade, pois quem escuta, ouve, tem que estar próximo a você. Veja que Moisés, neste verso, está se relacionando em proximidade aos céus.
Sabemos que isto é verdade, pois Moisés conversava face a face com Deus. Isso fala em Êxodo, capítulo 31 e 32. Moisés era íntimo de Deus e próximo aos céus. Tishmá é uma palavra usada para um ouvir distante, mostrando que Moisés, ao mesmo tempo que era próximo do céu, também era distante da terra, do mundo e das coisas materiais. O gotejar e o chover é trabalhoso e tem um processo, um ciclo de condensação e precipitação. Mas o orvalho, segundo este cântico, não. Ele é automático, apenas flui naturalmente. Então, Deus fala: flua a minha palavra. E qual a diferença da doutrina Torá e da palavra de Deus? Segundo a Midrash, os rabinos falam que aqui o Eterno está se referindo aos seus mandamentos, mitzvot. Ele quer que flua os seus mandamentos naturalmente. O profeta Isaías usa os termos tishma, que é ouvir, e razino, que é ouvidos, de forma oposta a Moshe. Isso quase 1000 anos depois, mostrando que ele, Isaías, está próximo da terra e distante dos céus, pois ele não falava face a face com Deus como Moisés. Os sábios afirmam que Isaías profetizou no mesmo espírito de Moisés e que o seu discurso em Isaías capítulo 1, verso 2, é uma continuação do discurso profético de Moisés na canção Haazino, em Deuteronômio capítulo 32. Perceba que no verso 4 fala: eis a rocha e suas obras são perfeitas. Tantas passagens nos falam dessa rocha, a rocha de Israel, a rocha que foi ferida, fala a rocha e dela verterá água, entre outras. Vemos isso em muitas passagens, entre elas Gênesis, capítulo 49, verso 24, Êxodo, capítulo 17, verso 6 e Números, capítulo 20, verso 8, entre outras. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4, diz: bebiam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha é o Messias. E o apóstolo Kefas, em 1 Pedro, capítulo 2, ele fala que quem não crê tropeça nesta rocha, porque são desobedientes a Deus. Interessante notar que porque Moisés feriu a rocha sem glorificar o Eterno, ele não entrou na terra prometida e não passou o Jordão. Moisés declara aqui no verso 4 que Deus é fiel, justo, reto e nele não há injustiça nenhuma. Muito importante essa analogia de Moisés, onde a chuva e o orvalho aludem à Torá, à doutrina, ao ensino, à instrução de Deus. Moisés declara que a Torá é como a chuva, porque ela traz vida. Assim como a água é vital para a sobrevivência do universo, assim também é a Torá. Assim como a chuva vem do céu, a Torá também vem do céu. Assim como a água é um purificador, da mesma forma, a Torá também purifica e eleva aqueles que a estudam, a cumprem e que estão imersos nela. Assim como a chuva não cria uma nova planta, mas a desenvolve e amadurece uma semente ou planta já existente, também a Torá desenvolve as sementes no coração da pessoa.
onde a pessoa dedica o seu coração e mente como solo fértil ao estudo e cumprimento da Torá, e assim se torna árvore frutífera, com frutos agradáveis a Deus. Os servos de Deus, discípulos de Yeshua, tanto judeus e não judeus, jamais podem cansar de estudar a Torá, assim como os peixes que só conseguem viver num ambiente aquático, imersos na água, porque a pessoa, quando está também imersa, mergulhada na Torá, deseja ouvir ainda mais outra explicação das porções da Torá do ensino de Deus. O orvalho cai automaticamente e naturalmente todas as manhãs e à noite. Moisés menciona 4 tipos de águas: chuva, o orvalho, a tempestade e o aguaceiro. Os sábios explicam que ele estava indicando os 4 tipos de estudantes da Torá. O primeiro é o estudante que absorve a matéria imediatamente, mas a esquece com facilidade e no final ele até perde os seus estudos. O segundo, este estudante, ele precisa se esforçar bastante até compreender o que está estudando. Porém, assim que consegue, retém o que aprendeu. O terceiro é aquele estudante mais felizardo, porque é aquele que aprende rápido e também se lembra do que estudou. Mesmo assim, ele deve estar relembrando os estudos diversas vezes e não ficar apenas em sua memória. O quarto estudante é estes alunos, que é do quarto tipo de estudante, que tem dificuldades em guardar e compreender o que lhe ensinaram e também se esquecem rápido. Mesmo assim, não devem desistir do estudo da Torá, da Bíblia. Deus recompensa cada um pelo seu esforço de estudar as Sagradas Escrituras, e mesmo um estudante mais lento consegue progredir se realmente se esforçar. Moisés, nos versos 1 ao 6, fala quem é Deus. Em hebraico, há mais de uma palavra para o termo rocha. A primeira é kef, que quer dizer penhasco. Outra é selá, que é uma palavra hebraica que significa rocha quebrada, ou rocha dividida, ou rocha fissurada. Uma porção de pedras, isso quer dizer selá. Mas, quando essa palavra se refere a Deus, a palavra é tsur, rocha grande, porque ele é a rocha, a fortaleza inabalável. Essa palavra tem sua raiz em tsir, que significa imagem e segurança. Yeshua é a rocha, a pedra de esquina ou angular. Sobre a rocha angular se constrói e edifica com segurança. No caso de ser uma pedra angular, é um marco zero de onde toda a construção está amarrada. Yeshua está dizendo que aquele que está em mim, na rocha, eu o moldo, o quebro, o divido, altero e crio, construo nele a minha imagem. No verso 5, Moisés fala sobre o homem que não se deixa moldar à imagem de Deus. Por este motivo, se torna corrupto, andando em ignorância. E você, irmão e irmã, se deixa ser moldado por Deus? Porque é loucura e ignorância agir assim, como fala o verso 5. Do verso 7 ao verso 12, fala da formação da nação de Israel. Quando Deus dispersou a humanidade na Torre de Babel, fixou 12 limites dos povos,
segundo o número dos filhos de Israel. E a nação de Israel é a herança do Senhor. Jacó é Israel. Em Abraão, o pai dos crentes, Deus nos abençoa. Em Yeshua, seu filho, ele constitui sua única família de judeus e não-judeus, discípulos de Yeshua. Moisés profetiza também sobre a salvação dos povos, mas Israel é parte desta herança. Deus achou Jacó, Israel, numa terra deserta, sozinho, e cuidou de Jacó, e o protegeu e o guiou. Isso está falando ali do verso 7 ao 12. Do verso 13 ao verso 18, fala da prosperidade de Israel como nação e a maldição da nação de Israel por ter abandonado ao Eterno algumas vezes. Aqui Moisés fala de chupar o mel da rocha, pois no deserto as abelhas não tinham muito lugar para fazer a colmeia. Então elas faziam as colmeias em penhascos, nas rochas, e ali nas pequenas saliências e buracos das rochas, elas produziam a colmeia e o seu mel. O sol escaldante do deserto derretia a cera do mel, e da rocha escorria o mel. E o povo de Israel se alimentava literalmente deste mel que colhiam da rocha. Essa explicação está no Talmude. Ele diz ainda que tiraram o azeite da dura pederneira. A pederneira também é feita de rocha. O fruto das oliveiras, a azeitona, era prensado nas pederneiras, que eram feitas de rochas, que ao amassar a azeitona, produzia um fino azeite e puro azeite de oliva. Ele também fala da coalhada das vacas, porque no calor do deserto, o leite coalhava-se rapidamente pela falta de refrigeração. O sangue das uvas, ali que fala, se refere ao mosto, que é o vinho, que no contexto bíblico judaico é o símbolo da vida também. Por este motivo, é comparado ao sangue, que é onde está a vida e a aliança renovada e da alegria, ou seja, de Yeshua. Porém, Yeshurun, que é o povo de Israel, devido a estar farto, com muita prosperidade, bonança, engordou e engrossou, e esqueceram da rocha Yeshua, assim como muitas pessoas, quando estão bem de vida, com muito dinheiro e posses, se esquecem de Deus. Acham que não precisam mais de Deus. Halila, Deus nos livre e guarde disso. E essas vão atrás de potestades. Misericórdia. Isso está acontecendo hoje, em nossos dias, com as nações que se esquecem do ensino de Deus e vão atrás de vãs filosofias de homens e potestades. A luta é grande, irmão e irmã. Do verso 19 ao verso 28, fala das consequências da apostasia e rebeldia. Eles, quer dizer, alguns deles abandonaram e se esqueceram daquele que nos criou e formou a sua própria imagem e semelhança. Provocaram alguns deles, Deus aos ciúmes, com aquilo que não é Deus. Então Hashem os provocará também aos ciúmes com outro povo e louca nação. Aqui está falando das nações gentílicas. E também a igreja gentílica, os gentios, crentes, discípulos de Yeshua. Como o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 10, verso 19, e Romanos, capítulo 11, do verso 13 ao 32. O furor de Deus
por breve momento, se acendeu contra o seu povo, que foi dividido e espalhado pelos 4 cantos da terra, porque era povo de dura cerviz. Essa expressão se refere à região do pescoço cervical. Significa aquele que não se dobra, não se inclina, nem se humilha a Deus. Por este motivo, passaram por guerras, perseguições, fome, doenças, pestes, entre outras. Perceba, irmão e irmã, que essa porção da Torá é a escritura mais importante para o entendimento de toda a teologia do apóstolo Paulo, do apóstolo Shaul. Temos que parar e nos perguntar o que mudou no procurador-geral da Suprema Corte de Jerusalém, fazendo-o desistir de sua carreira, de sua família, de seu bom nome e se dedicar a sua vida a levar os gentios a conhecer a Deus e os mandamentos por meio de Yeshua de Nazaré? Esta é uma pergunta muito importante, que exige uma resposta. Sim, Paulo teve uma visão de Yeshua, deste que foi crucificado. Acredito que esta visão foi que despertou neste grande erudito da Torá, estudante de Gamaliel, o juiz-chefe do Sinédrio em Jerusalém, para desistir de tudo que era e de tudo que tinha, por um judeu da Galiléia. Ele fez isso. Paulo percebeu que a cruz romana não era o fim de Yeshua. Entendeu que Yeshua o conhece pelo nome e também conhecia o motivo que estava levando Paulo a Damasco. Paulo descobre na visita de Ananias algo chocante, que a missão de Yeshua não é apenas sobre Israel, mas é sobre o mundo inteiro também, sobre todas as nações, todos os goíns, todos os gentios também. Pois Ananias fala que Paulo é um vaso escolhido por Yeshua para levar seu nome diante dos gentios, reis e filhos de Israel. Quando Paulo entende que Deus, através de Yeshua, tem um plano para a salvação das nações e Israel, tenho certeza de que seu cérebro estava funcionando em alta velocidade, a 1000 por hora. Ele deve ter se lembrado das promessas de Deus a Abraão, Isaque e Jacó. Ele deve ter se lembrado também dos profetas, como Amós, capítulo 9, do verso 7 ao 13, como Isaías, capítulo 60, até o capítulo 62 e o capítulo 66. Também deve ter lembrado de Zacarias, capítulo 14, entre outros. E, acima de tudo, ele se lembrou da leitura de Razino, Deuteronômio, capítulo 32. A principal influência sobre as ideias, a teologia e missão de Paulo vem deste capítulo de Deuteronômio, Devarim, versículos do 15 ao 22. Leia estes capítulos, dando a pausa neste vídeo. E leia também Romanos, capítulo 10, do verso 19 até o capítulo 11, verso 16. Observe a palavra ciúmes neste texto e você entenderá muito melhor do que se tratava o ministério de Paulo e o quanto ele foi influenciado pelo capítulo 32 de Devarim. Quando você, irmão e irmã, percebe de onde Paulo está tirando suas ideias, ou seja, da Torá, então você pode entender bem melhor a vida e a missão de Paulo. Nos versos 29 ao 43 de Devarim e Deuteronômio, fala da advertência quanto ao juízo de Deus, pois Deus julga
os que estão desobedientes e os pune para correção. Isso faz o próprio Deus, pois Ele é Pai que educa os seus filhos. Mas Deus também vinga o seu povo, os israelitas, e seus inimigos são mortos, pois a vingança pertence ao Senhor. Deus toma as nossas causas com sua justiça suprema, dosada de misericórdia. Mas Deus não rejeitou o seu povo para que fossem destruídos em hipótese nenhuma, como fala em Romanos, capítulo 11, do verso 1 ao 2. Porque Deus mata e faz viver, fere e sara. Ele é o mesmo que mata e fere, mas também é o mesmo que faz voltar à vida e traz a cura a seu povo. Baruch Hashem. Deus é soberano. Em hebraico está escrito Ani, Ani, 2 vezes. Isto é, eu, ou sou. Os rabinos interpretam que o primeiro Ani, Deus se define como eu sou, no sentido de que ele se torna tudo o que ele precisa se tornar para nós. E o segundo Ani se refere à qualificação de Deus como o Senhor, o único, o Altíssimo, o Magnífico, e todos os outros adjetivos qualificativos existentes em nossa língua e qualquer outra língua do mundo. Ele está dizendo, eu sou tudo. Para o povo judeu, Deus foi aquele que ensinou, puniu, os trouxe de volta para ele e matou todos os inimigos de Israel, entre outras. Ele foi tudo, ele é tudo e ele será tudo. Muitos interpretam de forma errada, achando que Deus rejeitou Israel, e não é verdade. A prova disso é o próprio Yeshua, o Messias judeu. Como também interpretam de forma errada Isaías capítulo 58, do verso 6 ao 11. O profeta ali não está falando contra o jejum, pois foi Deus que estipulou o jejum em Levítico 23. Isaías fala para buscarmos as coisas lá do alto, mas que devemos começar primeiro com as nossas atitudes com o próximo. Isaías fala contra a religiosidade. Dessa forma, o profeta Isaías dá continuidade ao discurso de Moisés. Busque a Deus enquanto pode achá-lo. Clame por arrependimento enquanto você pode se arrepender. Uma vez que você descobriu e está usufruindo da proximidade de Deus, volte à terra e traga Deus com você, em você. Como? Andando nos seus mandamentos, mostramos que temos e amamos a Deus. E Yeshua disse, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Moisés diz que devemos aplicar em nossos corações todas estas palavras e cumpri-las, pois a palavra de Deus e sua lei não é vã. Nunca foi vã, nunca será vã. Antes é a nossa vida e motivo de prolongarmos os nossos dias na terra e possuirmos a vida eterna através de Yeshua, nosso advogado. Na porção da Haftará de 2 Samuel, o capítulo todo, 22, lemos a canção do rei Davi, que é prova de que na história de Israel, desde o início até a atualidade, sempre existiram servos fiéis a Deus, e não só desobedientes como muitos pensam. Nesta canção, o rei declara que Deus é a sua rocha, cidadela, libertador, refúgio, escudo, força, salvação, baluarte, ou seja,
Hashem é tudo para ele. Ele diz que não se desviava das leis de Deus e as cumpria, que as leis e instruções, a palavra de Deus, é luz para os seus pés, pois elas mostram como devemos andar sem tropeço, sem errar, sem pecar. Por isso que fala que é luz para os seus pés, pois o caminho de Deus é perfeito e Yeshua é o exemplo de como é o caminho de Deus na prática, pois Yeshua viveu, morreu e ressuscitou sem pecado nenhum. Por este motivo, quem não obedece o que Moisés escreveu, não obedece a Yeshua, pois Moisés, a lei, fala de Yeshua. Davi, Moisés, o apóstolo Paulo, Shaul, entre outros, e até mesmo o próprio Yeshua, louvam a Deus e a sua lei. E você, irmão e irmã? Os rabinos nos ensinam que há 10 shirot, ou canções proféticas, das quais Haazino é a quarta. A primeira foi com Adão, quando recitou a primeira shirá no Gan Eden, no Jardim do Éden, que é uma canção para o Shabat, que se chama Mizmor Shir Leion HaShabbat, que louva a grandeza do Shabat. A segunda, Moisés e Israel cantaram uma shirá, uma canção, às margens do Mar Vermelho, por sua miraculosa salvação do exército de Faraó. A terceira foi entoada por Israel como nação, onde cantou a canção para louvar o poço de Miriam. Isso nós vimos na Parashat Hukat. A quarta foi a canção que Moisés ensinou de Haazino ao povo no dia do seu falecimento, que nós estamos estudando nessa porção. A quinta foi entoada por Josué e Yehoshua, depois que lutou contra os Emoritas, e o sol, milagrosamente, parou seu curso em favor do exército de Israel. A sexta foi entoada por Débora e Baraque, que compuseram uma canção quando Adonai entregou os inimigos em suas mãos. Inclusive também foi entregue o general cananita Sísera. Isso está em Juízes, capítulo 5. A sétima foi quando Hana, ou Ana, deu à luz a Samuel, após ter sido estéril e desprovida de filhos por muitos anos. Isso está em 1 Samuel, capítulo 2. A oitava foi entoada pelo rei Davi no final de sua vida. Então ele compôs uma canção em agradecimento a Deus por tê-lo salvo de todos os seus inimigos. E é a porção da Haftará de 2 Samuel 22 dessa paraxá. A nona foi pelo rei Salomão, Shelomo, que escreveu o Cântico dos Cânticos, que é o Shir Hashirim. E a décima e mais elevada canção será entoada pelo povo judeu e os seus enxertados, quando Elohim redimi-los do atual exílio. Enquanto as 9 primeiras canções são chamadas de Shirá, no feminino, a 10ª possui a terminologia Shir, no gênero masculino, como está escrito em Isaías, capítulo 26, verso 1. Naquele dia, esse cântico, Shir, será cantado na terra de Judá. Eu já expliquei na paraxá passada sobre a porção dos 3 profetas. Se você não viu, recomendo que veja. Na Brit Hadashah, de Romanos, capítulo 10, verso 14 ao 21, e João, capítulo 20, do verso 1 ao 31, vemos que em Romanos,
o apóstolo Paulo diz: quão formosos são os pés, ou seja, o caminhar em obediência daqueles que anunciam o Evangelho. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Uns sim, outros não. Mas a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra do Messias. E por toda a terra se faz ouvir a voz de Yeshua, e as palavras de Yeshua foram até aos confins do mundo. E hoje, até em Israel, há os que ouvem Yeshua entre os judeus discípulos de Yeshua. Deus jamais rejeitou Israel, a sua esposa, a sua família, nem aos seus enxertados. Irmãos e irmãs, em João, vemos o último dos 12 apóstolos, Tomé, só acreditando depois que colocou as mãos nas marcas dos pregos de Yeshua. Mas que você seja bem-aventurado por não ver, mas mesmo assim crer, como eu também creio, sem ter visto as marcas. Mas sabemos que aqueles que viram nos escreveram na Bíblia toda. Então leia, estude-a, mude de vida, permita-se ser moldado por Yeshua. Neste Shabat, estamos a alguns dias do Yom Kippur, o feriado, o dia mais temido de toda a existência, o dia do julgamento de Deus. Todos sabemos que Yeshua é a expiação pura e perfeita para nós, o nosso Messias. Ele é o verdadeiro sacrifício de Yom Kippur. No entanto, seu sacrifício, o sacrifício de Yeshua, não vem para substituir o teu ato de arrependimento. Você deve se arrepender, mas como resultado dele. Nos arrependemos, admitimos então que cometemos um erro, expressamos uma intenção sincera a Deus de mudar os nossos caminhos e depois oferecemos o nosso sacrifício. O sacrifício mostra a seriedade de nossas palavras. Paga, inclusive, o preço em nosso nome. No nosso caso, o sacrifício que temos é o mais puro e santo, que é Yeshua. No segundo dia de Yom Kippur, é habitual ler o livro de Jonas. Vamos combinar, inclusive, aqui a profecia de calamidade de Moisés no Cântico Razino com a revelação de Jonas. O livro de Jonas é um livro maravilhoso, do qual podemos aprender muito. Você pode aprender sobre profecia, misericórdia, perdão, moralidade e que toda a criação é obra-prima de Deus, entre outras. Deus deu a Jonas a missão de ir a Nínive, a fim de lhes contar uma profecia de calamidade. Por que Jonas fugiu dessa missão? Ele fugiu, pois ele já conhecia o tributo da misericórdia de Deus, que é um Deus gracioso e compassivo, lento para irar-se e abundante em amor, um Deus que cessa de enviar a calamidade. Isso fala em Jonas, capítulo 4, verso 2. Jonas tinha um medo profissional. Ele sabia que a sua profecia de calamidade não se tornaria realidade. Você poderia dizer que ele já esperava que Deus pouparia a cidade de Nínive. E ele seria visto então como um falso profeta. Há 3 pontos principais neste livro que eu quero ressaltar. O primeiro é o arrependimento de Nínive. É a lição número 1 do livro. O segundo ponto, e esse é a ideia e lição central do livro, fala: se Jonas estava preocupado com a planta que ele não cultivou,
quanto mais Deus está preocupado com a sua criação, que o próprio Eterno criou, formou, forjou e moldou. Este é o ponto central do livro de Jonas. O terceiro ponto é que não podemos sentar e olhar de longe os arredores, assim como Jonas se sentou sob a segurança e a sombra da planta. Fazemos parte desse povo de Israel, somos um com eles. O nosso trabalho como crentes é suplicar a Deus a fim de poupar a nossa nação da severidade do decreto. Porque no final, quando o nosso povo é punido, sofremos junto com o povo, sofremos como um todo. O desejo de Deus de perdoar, sabemos que é maior que o desejo de punir. O final do cântico de Moisés termina com a promessa de expiação pela terra prometida e pelo povo de Israel. E quem estiver com Israel também. Que palavra maravilhosa de esperança. Oro para que Deus abençoe este ano novo, que seja uma grande bênção para todos nós e todo Israel, e que o povo de Israel continue abrindo seus olhos para o verdadeiro sacrifício de Yom Kippur, que é Yeshua, o Messias judeu. Shalom, shalom e bons estudos a todos!